Luísa Erundina, que prazer tê-la aqui ao vivo com a gente. Estamos ao vivo já aqui, Luísa. Tá tudo certo com a transmissão? Vamos ver. Agora sim, ó. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Daniel Cara. Boa noite a todos os que nos escutam, né, nas ondas dessa rádio e TV, portanto, um meio de comunicação moderno, avançado e com a melhor programação que esse veículo de comunicação já tem aqui na cidade, em São Paulo. Muito então, legal, Daniel Cara. Estar aqui com vocês no 247 e dizer que estamos aqui com o Daniel Cara, que é um amigo, um companheiro de lutas, é um educador famoso, é um herdeiro de Paulo Freire na sua pedagogia do oprimido. Enfim, é esse homem extraordinário que nos acompanha aqui, que já esteve conosco, parte, pelo menos, do governo onde estivemos. Ô, Daniel, antes de passar para você fazer aí uma primeira fala, a primeira pergunta, eu queria só registrar. Nós trouxemos a Luísa Erundina aqui hoje, principalmente porque tivemos uma ótima notícia, né, Erundina? Finalmente se desfez essa injustiça, né? O Tribunal de Contas do município de São Paulo aprovou definitivamente, olha só, as contas do último ano do mandato da Erundina como prefeita de São Paulo, 1992, né, Erundina? Era o ano que estava ainda em suspenso, né? Foi de 91. De 91. De 91. Portanto, fazia 31 anos que essas contas estavam pendentes de votação e também de aprovação, e ficamos, né, no embate com a justiça e com os adversários políticos que, evidentemente, não tinham interesse que o governo democrático e popular de São Paulo, que inovou muita coisa, inclusive no método de prestação de contas, de administração financeira do município, por conta da reforma da Previdência Social, quer dizer, uma nova Constituição Federal nos trouxe muita novidade em relação à gestão do Estado e, particularmente, do município, e os nossos secretários, Amicaí, Paul Singer, entre outros, né, estiveram à frente dessa área e, sem dúvida nenhuma, incorporaram as inovações que a Constituição de 88 trouxe e, ao invés de trazer problema, ao contrário, antecipou solução de problemas naquilo que a Constituição criou, quer dizer, na elaboração do processo constituinte. Então, nós estamos aqui celebrando esse fato, porque é uma decisão de justiça aos trabalhadores e trabalhadoras, nossos servidores públicos que estiveram governando a cidade por aquele período de 4 anos e que foi uma revolução administrativa na cidade. E Paulo Freire, né, como secretário de Educação, né, mais do que ninguém, trouxe uma mudança que marcou a história da educação em São Paulo. Então, por tudo isso, nós celebramos hoje essa vitória de 31 anos, o que foi o reconhecimento do caráter democrático daquele governo, da transparência que adotou durante sua gestão e, sobretudo, sobre a confiabilidade que o governo gerou pela forma como governou, com transparência, com controle social, com participação popular. Portanto, é isso que nós estamos promovendo hoje, ou seja, comemorando hoje, e que, sem dúvida nenhuma, foi um presente que veio de São Paulo, do Brasil, para os... Opa, a Luísa saiu. Teve um problema aqui na imagem, eu vou só tirar um pouquinho, daqui a pouco ela volta, Luísa. Aqui, já voltou, pronto. Teve um probleminha na transmissão. Aqui, só para registrar, Daniel, está aqui no site, quem quiser mais informações sobre esse fato, reparação. 31 anos depois, Erundina tem as contas aprovadas à frente da Prefeitura de São Paulo. E só para registrar, quem fez o convite a ela para estar aqui com a gente foi o Florestan Fernandes Júnior, que me ligou hoje e falou: nossa, eu até me emocionei, a Erundina ligou para mim, choramos juntos no telefone de emoção por essa notícia dessa aprovação das contas, viu, Daniel? Então está feito o registro, eu passo para o Daniel Cara fazer a próxima pergunta.
Bom, primeiro dizer que é um prazer, né? Acabei caindo no início aqui da transmissão. É um prazer estar aqui com a Luísa, é um prazer voltar para o cotidiano aqui do 247 com meu amigo Rodrigo. Corintiano como nós dois, viu, Luísa? Corintiano também. Mandar um beijo para a Luísa e dizer assim da importância. Você vê que o quanto essa gestão foi revolucionária e foi combatida pelas forças reacionárias da cidade de São Paulo, pela elite retrógrada da cidade de São Paulo. A Luísa precisou de 31 anos para poder ter o reconhecimento das contas de uma gestão que foi extremamente correta, extremamente transparente, extremamente limpa, e que, para quem é da periferia de São Paulo, eu já falei isso várias vezes para a Luísa, né? O meu bairro, Cidade da Abril, Gleba 4, no Jaraguá, a gente teve a rua asfaltada em mutirão da Luísa. A Luísa Erundina ela inaugurou a dignidade na prefeitura de São Paulo e na periferia de São Paulo. Nós temos um grande amigo, o padre Jaime Crowley, que é irlandês, faleceu poucos dias atrás, infelizmente, que ele chegou no Brasil e ele dizia que a vida dele mudou quando ele começou a ver os resultados da gestão da Luísa Erundina. Então, é importante frisar, Rodrigo, que a Erundina é uma mulher que não foge à luta. Muitas vezes a gente tem parlamentares que usam frases de efeito, usam bandeiras, mas tem uma parlamentar no Brasil que foi minha deputada, eu votei na Luísa, fiz campanha para ela, sempre votei na Luísa, inclusive, e tem uma parlamentar no Brasil, que é a Luísa Erundina, que não precisa fazer frase de efeito, não precisa fazer discurso. A Luísa Erundina é, historicamente e pessoalmente, fisicamente, o maior exemplo, né, do que a gente tem de boa política no Brasil. Então, é uma honra estar aqui com ela. Eu fico emocionado sempre, porque a Luísa é uma grande referência para nós, né? E a pergunta que eu queria fazer para a Luísa é como ela se sente tendo feito essa prefeitura, que até hoje é a prefeitura que determinou os rumos positivos naquilo que existe de bom na cidade de São Paulo, e qual é o desafio que ela vê para a construção do governo Lula daqui para frente, numa tentativa que nós precisamos ter clareza que a gente está ainda construindo um processo que, de fato, enterre o bolsonarismo, enterre as forças conservadoras. Então, eu queria saber da Luísa isso, como ela vê a história dela como prefeita de São Paulo e o que ela pode dizer que deve ser o governo Lula a partir da experiência que ela teve na gestão de São Paulo, a melhor prefeita da história de São Paulo, e duvido que vai ter uma tão boa ou um tão bom daqui para frente. Então, veja, a nossa experiência, ela se iniciou com em um processo de organização social, de organização popular, e de entender que a democracia supõe a decisão estratégica dos setores organizados ou populares da sociedade, que devem se organizar para participar ativamente nas decisões estratégicas desse governo. Não são decisões secundárias, sem importância, mas são decisões que dizem respeito a políticas públicas, a decisão de governo que recai diretamente na vida dos habitantes da cidade, dos trabalhadores e trabalhadoras da cidade. Os servidores públicos também atuam como protagonistas das políticas que desenvolvemos na cidade. Eu entendo que essa é uma proposta da experiência de governo em outros países, inclusive, né, de já experimentar na gestão pública princípios e valores socialistas. Não digo que a gente fez uma experiência socialista, mas nós nos inspiramos, né, em valores e princípios socialistas, que deram elementos para nos formarmos e para nos orientarmos na ação do governo, né, de forma a desenvolver a democracia, a participação ativa dos cidadãos e de inverter prioridades para que o governo se destine à maioria da população excluída da sociedade. Eu espero que o governo Lula também, que também já experimentou algumas dessas experiências de organização popular, de participação popular, nos seus 2 primeiros governos, e no terceiro, que certamente vai ser mais difícil, porque hoje ele tem uma composição mais heterogênea no governo, mas, de qualquer forma, a gente acredita que, com a participação popular, que já vivenciou experiências de governo como as nossas, quem sabe
consigam superar as dificuldades que existem hoje para o companheiro Lula e para o governo dele, mas certamente já traz uma experiência que viveu em outros tempos e que o sonho socialista nos sustenta, nos inspira e nos cria o novo, mesmo num marco tradicional da política do governo de uma cidade, mas uma cidade que era a terceira maior cidade do mundo, a terceira maior cidade do mundo, a maior cidade do país, e que vivenciou uma experiência radicalmente democrática, com efetiva participação popular em relação às várias instâncias de governo e instâncias de poder do Estado. Então, com isso, eu estou acreditando e com expectativa que o governo Lula vai ser a consolidação daquilo que ele iniciou, ensaiou e realizou no seu governo, e, quem sabe, a nossa modesta experiência, mas valorosa, porque teve elementos como esses, inclusive, que estão aqui, ou outros que nos acompanham nessa live, para ver o que foi aquele governo, o quadro de secretários, o quadro de técnicos, o quadro de servidores e servidoras nos vários níveis de governo, os conselhos populares, as conferências nacionais dirigindo as políticas públicas da cidade. Então, essa experiência, esperamos que esteja consolidada e o governo Lula, no seu terceiro mandato, vai conseguir consolidar muitas dessas políticas, desses métodos de gestão radicalmente democráticos, e a gente possa marcar nossa presença nesse momento na história político-administrativa de São Paulo, e, por tabela, será também uma experiência para o Brasil, porque aquilo que São Paulo consegue realizar e dá certo, termina influenciando positivamente o resto do país. Eu penso assim, com muita humildade, mas acreditando que o sonho socialista nos alimenta e supera as nossas limitações e nossas restrições, mas, por outro lado, o sonho grande que o socialismo alimenta, né, consegue superar todos os obstáculos e não deixar o sonho morrer, nem muito menos envelhecer. É isso que eu acredito e é isso em que eu conto com a resposta do companheiro Lula como governante do país. Eu queria, Daniel, aproveitar essa pergunta que você fez para a deputada Luísa Erundina, que está indo para o sexto mandato, é isso, Luísa, seguido, não é isso? É o sétimo mandato. Sétimo, olha, perdi a conta já. Sétimo mandato seguido da Luísa Erundina. O Lula tem várias tarefas ao mesmo tempo, né, deputada? Desmontar o bolsonarismo que está aí ainda vivo na sociedade e também no Estado, incrustado em algumas posições, né? Então, isso é uma coisa. A senhora deve ter visto esse vereador lá do Rio Grande do Sul falando barbaridades aí sobre o povo do Nordeste. Continuam com essa conversa. Então, tem o bolsonarismo e essa extrema-direita. Agora, tem também esse pessoal do liberalismo extremado. Hoje mesmo saiu essa notícia de que tentaram capturar, né, a Petrobras, o Conselho de Administração da Petrobras. O que a senhora acha que vai ser mais complicado e se tem disposição do governo Lula para enfrentar as duas pontas, tanto a extrema-direita bolsonarista como essa direita mais liberal, que também, às vezes, gera muito problema, né? Porque a política da Petrobras é central, né? Para a gente desmontar esse modelo que a gente vinha vivendo nos últimos anos, né? Veja, eu acredito que o Lula veio para fazer exatamente isso, né? Além de derrotar o bolsonarismo e o próprio Bolsonaro, veio para exatamente salvar o patrimônio nacional que se alienou durante o governo do Bolsonaro, que privatizou grande parte já do patrimônio do país e realmente reduziu, em grande medida, a importância das políticas públicas, sem o que não há desenvolvimento no país. O país é dependente dos seus investimentos do Estado, né, além de ter uma atividade econômica importante exterior, isso quando tem um governo orientado a essa política, de estimular, de desenvolver, de planejar e cumprir uma política que abra o país para o exterior, mas que preserve as suas origens, as suas raízes, a sua vocação econômica, né, seus princípios e valores
que constroem a nação, que construíram a nação desse país, e, portanto, eu espero que o Lula recorra a todas as experiências do PT e da esquerda, no sentido de perceber que governar o Estado nos marcos do capitalismo não nos leva, evidentemente, a instalar o socialismo, mas antecipa os valores socialistas que devem orientar a ação político-administrativa de alguém que tem alguma inspiração de fato, construir a democracia em nosso país. Uma democracia radical, uma democracia das decisões estratégicas, uma democracia que divide o poder com originários do poder, que é o povo. Não somos originários do poder. Nós que somos mandatários de mandatos populares, né, concedidos em eleições livres e democráticas, nos conferem um poder que não é nosso, é um poder do cidadão, da cidadã, e, consequentemente, nós somos devedores desse mandato a quem nos concede, no sentido de dividir com ele esse poder, de consultá-lo nas questões importantes, de se submeter ao controle popular, sem o que nós estamos exatamente não conseguindo os meios que são necessários para que a democracia se realize, né, nos marcos, né, de um Estado que começa a se transformar, e uma política democrática de governo é um meio pedagógico, um meio de despertar a cidadania para o pleno exercício da cidadania que supõe a democracia. Portanto, por tudo isso, o governo Lula será vai ser uma primavera em que a gente possa confirmar, consolidar aquilo que já foi iniciado nos governos anteriores do próprio Lula, da Dilma Rousseff, e que a gente pode dar continuidade em outros marcos, porque estamos em outro tempo, nós estamos num outro momento de uma sociedade que passou, né, pela Covid, pela pandemia, e que passou por toda essa crise econômica, essa crise, né, que está a abater a economia das sociedades, o crescimento não existe mais, ou está, né, perdendo força de crescimento, o desemprego cresce, né, a melhoria da qualidade do salário também não existe, não tem, e, por tudo isso, a construção de um governo democrático e popular, para além dos métodos, das gestões, do método de consultar a sociedade sobre as decisões estratégicas do governo, supõe a divisão dos bens, supõe uma economia solidária, supõe, né, uma gestão capaz de ouvir o cidadão, que é aquele que também gera riqueza, é aquela que gera, né, as condições de vida plena do cidadão. E, sem isso, não há sociedade justa, uma sociedade democrática e uma sociedade em que forma cidadãos e cidadãs no sentido de torná-lo pleno na sua condição humana. Daniel, cara, eu queria aqui da minha parte agradecer demais a Luísa Erundina. Não sei se você tem alguma observação, aí vou deixar para você se despedir também da Luísa. A Maria Marta Antunes, vários escreveram isso, né? Os nordestinos e nordestinas, né, ajudaram a construir São Paulo e as grandes cidades de todo o Brasil. E o Renato Birajara escreve isso aqui, olha, nada mais importante que abrir o mês internacional de luta das mulheres com esta mulher maravilhosa. A gente está no mês, né, no mês da mulher, né, no mês em que vai se lembrar o Dia Internacional da Mulher. Então, Luísa Erundina, eu queria agradecer em nome do 247, do Florestan Fernandes Júnior, que fez o convite para que a senhora estivesse aqui, e dar os parabéns por esse ato de justiça. Imagino que seja um alívio, não que você tivesse nada a acertar, né, com a sua consciência, mas do ponto de vista público é sempre bom ter a chancela, né, que veio hoje do Tribunal de Contas, as contas da Erundina acertadíssimas agora também, 31 anos depois. Muito obrigado, parabéns, a gente continua acompanhando o seu trabalho com muito prazer. Daniel, cara, por favor, se quiser se despedir também da Luísa. Obrigada, companheiros, quem nos ouve pela internet, dizer o quanto me agrada
estar em diálogo com vocês, embora à distância, porque é o meio de que a gente dispõe de forma mais fácil, mais rápida, mais imediata. Então, eu quero me colocar à disposição dessa emissora, com o nível de qualidade que ela tem, com a função social que ela representa, né, com a capacidade de gerar cultura, né, através dos meios que ela usa e da programação que ela desenvolve. Então, por tudo isso, eu quero também cumprimentá-los pela qualidade do seu trabalho. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui. E a justiça não foi a mim, foram os secretários e a toda a equipe que construiu aquela proposta. Mas eu fico feliz, fico bastante contemplada no fato da justiça ter se feito em relação àqueles trabalhadores e aquelas trabalhadoras que acreditaram no poder do povo, não só de conquistar, mas também de exercer o poder da forma mais plena, mais democrática e mais justa. É disso que se trata, meu irmão. Agradeço o convite do Florestan e de todos vocês e parabenizo pelo excelente trabalho que vem realizando. Boa noite a todos. Beijão, Luísa. Obrigada, meu irmão. Estamos juntos. Dia 11 a gente vai debater sobre o novo ensino médio. O coletivo Paulo Freire e o mandato da Luísa me chamaram, a gente vai lá debater. Essa mulher não para, rapaz. Melhor deputada do Brasil, tenho orgulho de ter votado 7 vezes em cada um desses mandatos que ela teve. Valeu. Obrigado. Boa noite, Luiz Erundina. Valeu, gente. Obrigado. Beijão.